Essa semana eu quero abrir falando do superávit nas contas públicas brasileiras, que bateu 4,3 bilhões de reais para o mês de março. Lembrando que a gente está falando de um superávit primário que ainda não considera os juros da dívida pública. Apesar do saldo positivo, ainda é um recuo em relação ao mês de março no ano passado, em 2021. Quando a gente está falando de governo federal, tivemos um déficit de 7,8 bilhões e assim como a gente já vinha vindo, os superávites estão sendo trazidos pelos estados e municípios com resultado positivo de 11,9 e pelas estatais com um superávit de 242 milhões de reais. Porém, quando se considera os gastos com os juros da dívida pública, nós tivemos um déficit de 26,5 bilhões no setor público em março. Já quando a gente está falando da dívida bruta em relação ao PIB, a gente segue nessa tendência de pequenos declínios desde dezembro de 2021. E a gente sabe também que a FGV tem o monitor do PIB, e a FGV está apontando um crescimento de 1,5% no PIB brasileiro para o primeiro trimestre de 2022. Essa é uma notícia positiva, considerando que as expectativas do Boletim Focus não chegam nem a isso para o crescimento do PIB nesse ano. O monitor do PIB também indicou uma expansão de 1,8% da economia brasileira entre março e fevereiro desse ano. Comparando com os mesmos períodos de 2021, o crescimento de março foi de 4,2% e no primeiro trimestre de 2,4%. Entre janeiro e março de 2022, o componente de outros serviços voltou ao nível de atividade pré-pandemia. Esse grupo engloba, por exemplo, academias, bares, restaurantes, hotéis, cursos de idiomas, serviços domésticos e serviços prestados por empresas. No recorte trimestral, o consumo das famílias também teve um crescimento. Ao todo, os gastos familiares aumentaram 3,4%. O desempenho positivo foi puxado em especial pelo serviço de alimentação, alojamento e serviços domésticos. Mas para o fim da semana também saiu o Boletim Macroeconômico do Comitê Monetário Nacional, onde o governo aumentou a previsão para a inflação nesse ano, agora a previsão está em 7,9% e manteve a projeção do crescimento do PIB em 1,5% para o ano. A última previsão deles para o IPCA era em 6,55%, ou seja, tivemos uma grande alta e mesmo os 6,55% já estavam acima dos 3,5% que eram a meta e acima dos 5% que era a banda superior da meta. Para 2023, a projeção da inflação subiu para 3,6% ao ano no máximo e a meta foi fixada em 3,25%. Lembrando que há uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo que a meta continuará sendo respeitada. O ministro Paulo Guedes, ao comentar os dados divulgados na quinta-feira, afirmou que o Brasil continua em uma recuperação econômica e que todas as projeções de crescimento estão sendo revistas para cima. Mas não se esqueça, isso é só uma previsão. E se a gente falar da previsão do IPCA para 2020 ou para 2021, o Comitê Monetário Nacional errou bem feio e está tendo que fazer grandes ajustes agora para o ano de 2022 para se colocar mais perto do que está se mostrando cada vez mais provável. Então não tome essas previsões como corretas apenas porque vem do Ministério da Economia. Ainda sobre a economia brasileira, vimos que as vendas no varejo cresceram 20,5% em abril. Esse número já desconta a inflação e a comparação é com o mesmo mês de 2021. Esses dados são do índice Cielo do varejo ampliado. Já considerando a inflação do período, os macrosetores de bens não duráveis e de serviços tiveram uma aceleração em suas vendas. Já os bens duráveis e semiduráveis tiveram uma desaceleração. O destaque nos bens não duráveis foram os supermercados e hipermercados. Nos serviços, o destaque ficou com turismo e transportes. E nos bens duráveis, que desaceleraram, o principal impacto negativo veio do segmento de vestuário. Agora uma notícia boa para quem investe em fundos imobiliários, o caso do Maxi Renda do MXRF11 sobre a distribuição de dividendos enquanto tendo prejuízo contábil, e tinha uma incerteza, talvez a CVM decidisse que os fundos com prejuízo contábil não pudessem mais fazer suas distribuições de rendimentos, tendo que mudar para uma amortização, o que teria consequências fiscais negativas para os cotistas, mas agora o colegiado da CVM reconheceu uma obscuridade e uma contradição na decisão anterior que trouxe essas incertezas para o mercado. Ainda que com visões distintas sobre alguns fundamentos, por unanimidade, o Conselho reconsiderou a decisão anterior no sentido de deixar de impor que a distribuição do chamado lucro caixa em montante superior ao lucro contábil do exercício adicionado dos lucros acumulados do exercício anterior ou, na hipótese de prejuízo contábil, todo o lucro caixa distribuído seja contabilizada como amortização de cotas ou devolução de capital. Essa possível decisão, então, já foi deixada para trás. Isso não é mais uma preocupação para quem investe nos fundos de fundos, para quem investe nos fundos de papel ou até para quem investe nos fundos de tijolo que tiveram uma revisão do valor do imóvel para baixo. Ótima notícia para os fundos imobiliários, cada vez nos trazendo mais confiança nessa classe de ativos. No tema internacional, eu quero falar dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que tiveram uma subida. Foi um aumento inesperado de 21 mil pedidos,
alcançando 218 mil na semana encerrada em 14 de maio. A projeção de economistas consultados pela Reuters era de 200 mil pedidos apenas. Apesar disso ser uma notícia ruim para a economia americana, isso pode vir a ser uma notícia boa para os mercados, porque se o cenário do emprego nos Estados Unidos continuar mostrando fraqueza, ou melhor, voltar a mostrar fraqueza, o Banco Central deles, o Federal Reserve, vai ter que pensar algumas vezes a mais antes de continuar o seu ritmo de aumento da taxa de juros. E se tem uma coisa que o mercado de ações gosta, é de juros baixos. No Reino Unido, o problema parece ser outro, registrando a maior inflação em 40 anos. Foi uma disparada de 9% no ritmo anual em abril para o Reino Unido. No fim de março, o acumulado dos últimos 12 meses era de 7%. Para a zona do euro, a inflação registrou 7,4% em termos anuais, obviamente impulsionado pelo aumento dos custos de combustíveis e alimentos. Isso nos mostra que a gente ainda vê picos de inflação aparecendo pelo mundo. A gente parece ainda estar longe de um ponto de mudança de tendência e de desaceleração da inflação mundial. E essa notícia aqui também reforça isso. A Índia baniu a exportação de trigo, conforme ondas de calor machucam suas plantações e os preços domésticos disparam. Então, numa busca de controlar os preços internos do trigo, a Índia baniu a exportação. O problema disso é que a Índia é o segundo maior exportador mundial de trigo. Então isso sem dúvida vai ser mais uma grande pressão inflacionária nos preços dos alimentos, até porque trigo tá em muita coisa. E nas tensões geopolíticas mundiais, a gente já sabe que a Finlândia e a Suécia fizeram o pedido oficial de entrada para a OTAN, e a Rússia agora tem sua resposta, interrompendo o fluxo de gás para a Finlândia. Apesar da maior parte do gás da Finlândia vir da Rússia, o seu consumo de gás natural representa apenas 5% do seu consumo anual de energia. E falo também rapidamente da China, que instituiu um corte na taxa de empréstimo em busca de reanimar o setor habitacional. A taxa referencial de empréstimos de 5 anos foi reduzida em 15 pontos base, chegando a 4,45%, vindo de 4,6%. A taxa de referência para um ano se manteve inalterada em 3,7%, e essa é também uma forma de estimular a economia, de facilitar o acesso ao crédito, só que não tão abrangente quanto seria a diminuição da taxa de juros total. Essa, obviamente, afetará mais o mercado residencial. Vamos então aos destaques da semana, começando pelo S&P 500, onde a gente tem um mar de vermelho, principalmente nas de tecnologia. A gente tem Apple caindo 6,47 na semana, Google 6,18, Tesla mais uma semana muito fraca, caindo 13,73%, Walmart, cujos resultados, na minha opinião, não vieram ruins, mas também não vieram satisfatórios, e eles estão com dificuldade de se livrar de alguns estoques, então talvez eles tenham que cortar ainda mais os preços, uma queda de 20% nessa semana. A exceção fica aqui com o setor de saúde, telecomunicação, utilidade pública e algumas de petróleo e gás. O Ibovespa está continuando essa movimentação de dar um repique a partir daqui da média móvel de 200 semanas. Essa semana a gente subiu 1,46%, mas a gente ainda pode encontrar bastante resistência aqui na média móvel de 20 ou na de 50 semanas e voltar a cair. Porém, eu não vou dizer que isso é o mais provável, porque quer queira, quer não, essa baixa foi superior, foi mais alta do que essa aqui, então a gente ainda não está com uma estrutura de queda, mas a gente tem que ficar atento devido ao cenário atual. No IFIX a gente voltou para cima da média móvel de 20 semanas, com uma alta de 0,46%. O dólar voltou a cair forte, similar ao que a gente viu ali no Ibovespa. Ele tentou dar uma subida a partir daqui da média móvel de 200 semanas, só que ele já encontrou a média móvel de 20, encontrou uma clara resistência e despencou, fechou hoje aos R$ 4,87, com uma queda acumulada na semana de 3,59%. O S&P também teve uma queda acumulada de 3,05%. Ao contrário dos períodos anteriores, os juros pagos pelos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos também caíram 4,69% e fecharam pagando 2,78% ao ano. O índice alemão se manteve praticamente estável e o índice de Hong Kong teve uma alta de 4,11%. O ouro voltou a subir com uma alta de 1,89% na semana, enquanto as criptomoedas, elas não fecharam a semana, elas vão fechar só no domingo, mas até então seguem caindo 6,7%, mostrando bastante fraqueza. E quando o assunto é Ethereum, a queda foi um pouco mais acentuada em 8,64%. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário sobre o que poderia ser melhor nesse vídeo, como ele sempre pode evoluir, e até a próxima!